Primeiro, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 7, verso 1, 2 e 3. Se você quiser ir anotando os textos para depois conferir ou ler novamente, fique à vontade, tá certo? Mas o primeiro texto de hoje é o texto de Apocalipse, capítulo 7, o verso é o verso 1, 2 e 3. Leia com bastante atenção junto comigo o que está escrito nesse texto, para que a gente possa ter aqui o ponto de partida em Apocalipse para entender o selo de Deus e como ele funciona, a sua função, porque ele deve ser chamado de selo. Então, vamos lá. Depois disto está escrito: vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Aí veja agora o verso 2. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Então, já começamos aqui a ver no livro de Apocalipse que esse selo é real. Profeticamente, ele está revelado no livro de Apocalipse. Esse anjo, visto aqui por João, tem com ele o selo do Deus vivo, e ele continua dizendo assim: e esse anjo clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado o poder de causar dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiques nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, mais uma vez aqui a expressão que se refere ao selo aparece também aqui no verso 3. Então, olha que coisa interessante. Primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Como as profecias elas são escritas através de símbolos, a gente precisa fazer a interpretação dos textos. Essa expressão de João, de que os anjos estavam segurando os ventos nos 4 cantos da terra, se referem aos 4 pontos cardeais, tá certo? Ou, de certa forma, que simplesmente visa mostrar para mim e para você que Deus tem o controle de tudo, que as coisas ainda não perderam as estribeiras, as coisas não estão acontecendo assim, todas de uma vez, como a gente vê que vai acontecer no Apocalipse, porque ainda esses 4 ventos estão sendo seguros. Deus estabeleceu esses anjos para manterem a terra ainda numa suposta harmonia. Porque a gente está vendo aí o mundo inteiro mergulhando numa crise sem precedentes. Mas Jesus, falando a respeito desses sinais que nós estamos vendo agora, ele disse assim: acautelai-vos, pois quando surgirem essas coisas ainda não é o fim, mas é o princípio das dores, como uma mãe grávida que começa a sentir as dores de parto. Ainda não chegou o fim, mas a tendência é que essas dores vá se avolumando, crescendo, até que fique numa condição insuportável para o mundo. Aí é onde entra Jesus, que vem buscar o seu povo, vem resgatar o seu povo e livrar o seu povo dessa agonia que está reservada para os últimos dias. Muito bem. Apocalipse apresenta a existência de um selo, revelado um Deus que cuida, um Deus que protege a raça humana, tá certo? Porque ele segura ainda os 4 ventos, ele não deixa que o caos tome conta completamente, ainda há uma certa organização, entre aspas, né? Mas quando esses 4 ventos forem soltos, então é a demonstração viva de que nós estamos realmente no fim. Então Deus protege o seu povo. Deus também, nesse texto que a gente leu, é apresentado como alguém que santifica o seu povo, colocando nele o quê? Um selo. Olha, não soltes ainda os 4 ventos, eu preciso separar um povo, um remanescente, um povo com características singulares. Abra sua Bíblia agora em Isaías 8, verso 16. Isaías 8 e o verso é o verso 16. Está escrito assim, presta bem atenção. Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos teus discípulos. Resguarda o testemunho e sela a lei no coração dos teus discípulos.
Por que a lei é apresentada aqui como contendo um selo, ou sendo o próprio selo? Parece que Deus determina em sua palavra que o povo de Deus seja marcado, visto, sinalizado por um selo que traga o seu nome, que mostre a sua autoridade. E a gente vai falar das características do selo já já. Então, esse texto de Isaías apresenta para nós o local onde nós podemos encontrar o selo de Deus, ou seja, em sua santa lei. E a gente vai estudar outros pontos da Bíblia aqui para comprovar isso. Que mandamento preenche as características de um selo? Será que dentro dessa lei apresentada por Isaías, existe um mandamento que traz com ele as características de um selo? Porque a gente vê no primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti imagem de escultura. Terceiro, não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. Mas o quarto mandamento tem algumas características singulares que fazem com que todos os teólogos que estudam e acreditam na lei de Deus como vigente admitam que o sábado, contido no quarto mandamento, seja também o selo de Deus. Por que eu estou usando essa palavra também? Porque a Bíblia apresenta que o selo de Deus também é o Espírito Santo. Então, na lei de Deus, nós encontramos um mandamento que traz características singulares que apresentam o sábado como um sinal entre Deus e o seu povo, ou mesmo como um selo que Deus coloca sobre o seu povo. Naquela época em que Jesus apresentou a João em Apocalipse, né? O momento em que o anjo iria selar o seu povo, um selo só era considerado um selo quando ele tinha o legislador, o nome da pessoa que estava enviando ou preparando o selo, o autor do selo, o seu cargo, tá certo? E também o seu território geográfico. Será que a gente encontra isso em algum mandamento além do quarto mandamento? É por isso que eu me preocupo todas as vezes que a gente fala sobre esse assunto, porque o quarto mandamento, que fala sobre o sábado, ele foi cercado de tantas coisas especiais, e eu acredito que Deus fez dessa forma para que nós o identificássemos como especial. Logo no início do mandamento, nós lemos como? Êxodo 28. Está escrito assim, ó. Vamos ler o mandamento inteiro. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Olha a identificação aqui do nome de Deus, do legislador do mandamento, tá certo? O sábado é santo, é o sábado do Senhor teu Deus, o 7º dia. O Senhor teu Deus, ele se apresenta. Assim como fez no início da lei, aqui no 4º mandamento ele se apresenta novamente. E ele diz, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem um forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra. Ora, se ele fez o céu e a terra, ele é criador. Além do nome da pessoa no selo bíblico, o selo também precisa revelar o seu cargo, como é que ele é identificado, o que ele representa para o universo. Aqui o mandamento do sábado apresenta a Deus como criador do universo. Então ele já apresentou-se dizendo o seu nome, eu sou o Senhor Deus, e agora ele se apresenta dizendo, eu sou o criador, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia 7º, o dia do sábado, e o santificou. Então, todos os teólogos que entendem que a lei de Deus é vigente e necessária para a vida do crente, que todos nós somos chamados por Deus a lhe obedecer e temos como referência a sua santa lei, todos os que acreditam nisso entendem que o sábado é apresentado aqui como um selo, porque como nós já estudamos e vimos no outro texto, numa outra lição, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então tem muita gente declarando religiosidade, muita gente dizendo eu sou do Senhor, mas a palavra de Deus é clara de que
mesmo esse grande povo que declara ser servo de Deus, esse povo que se diz ser servo de Deus, mesmo este povo será reduzido, dividido, e só sobrará deste povo um pequeno remanescente. E esse remanescente tem uma característica que a gente vai ver em Apocalipse já já. Quem é esse grupo que sobra? Porque Deus vai sacudir e abalar a igreja. A gente fez até um estudo essa semana, eu, meu irmão, o pastor Gondim e o pastor Robson, fizemos um estudo sobre a sacudidura, lá na hora do clamor, e nós estávamos falando justamente sobre isso. Esse trabalho de Deus em sacudir a igreja vem para reduzir o povo, reduzir para um número menor. A intenção de Deus é fazer com que a qualidade prevaleça. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus são apontados por Deus como sendo esse remanescente que estará vivo por ocasião da volta de Jesus. Ainda que a maioria, a grande maioria, esteja trilhando o caminho contrário, Deus tem um povo separado que vai ser marcado nos últimos dias pela obediência à sua santa lei e pelo selo que repousa sobre ele. Abra sua Bíblia agora em Ezequiel 20, verso 20 e 21. Na minha Bíblia está escrito assim: santificai os meus sábados, pois eles servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. O verso 21 diz: mas também os filhos se rebelaram contra mim e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, os quais, cumprindo-os o homem, viverá por eles. Antes, profanaram os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Então vejam só, além de Ezequiel apresentar no verso 20 uma ordem expressa de Deus, um imperativo divino dizendo: guardem, santifiquem os meus sábados, ele também apresenta um Deus irado contra aqueles que transgrediram seus mandamentos. E aí, depois que ele fala dos mandamentos, como nós acabamos de ler aqui, ele diz assim: vocês profanaram os meus sábados. Então, chega da gente ficar imaginando que o mandamento de Deus é um mandamento banguelo, que Deus foi incapaz de escrever uma lei perfeita. O salmista diz que a lei do Senhor é perfeita. Davi diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Mas há muitas pessoas que acreditam que a lei de Deus é banguela. Por quê? Deus criou 10 mandamentos, 9 que poderiam ser cumpridos por todas as pessoas, em todas as eras, em todos os tempos. Não somente 9 mandamentos precisam ser guardados, mas que toda a lei que é perfeita precisa ser guardada. Aquele que diz que guarda os mandamentos de Deus, mas tropeça num só ponto, se torna culpado de todos. Então, a lei de Deus é vigente e nessa lei está contida um selo de Deus muito importante para classificar quem pertence a essa geração de remanescentes que estará viva por ocasião da volta de Jesus. Tem uma coisa muito interessante que eu gostaria de falar para vocês aqui agora. A Bíblia diz, e muitas pessoas usam esse texto para falar contra o sábado, porque quando Jesus estava sendo acusado de violar o sábado, que Jesus não violou o sábado, porque se a Bíblia diz que o pecado é a transgressão da lei, se Jesus tivesse violado o sábado, Jesus teria transgredido a lei. O seu sacrifício não seria, portanto, aceito, porque Jesus pecou. Então, quando você lê na Bíblia, Jesus foi acusado pelos fariseus porque ele violava o sábado, na realidade o texto está dizendo que Jesus violou o sábado que os fariseus acreditavam ser o sábado que Deus queria que fosse guardado. Ou seja, aquele sábado cheio de regras impossíveis de serem cumpridas. Um peso sobrenatural colocado sobre os cristãos. A Bíblia tem, por exemplo, para você entender melhor, a Bíblia tem 10 formas de identificar a palavra pecado. Pecado tem vários significados. Uma dessas palavras, em grego, chama-se parabasis. Se você comete o pecado de parabasis,
Sabe o que significa? Você está cometendo o seguinte pecado: está proibindo os homens daquilo que Deus não proibiu. Então, você proíbe os homens de fazer determinadas coisas que Deus não proibiu. Esse era um tipo de sábado pregado pelos fariseus naquela época. Eles apresentavam para as pessoas o que seria um sábado guardado de acordo com a lei de Moisés. E aí eles declararam que você só poderia andar à distância de um tiro de pedra, você não poderia cuspir na terra para não regar a terra, você não poderia se alimentar de um fruto que estivesse na árvore no dia de sábado, porque isso era considerado um trabalho. Os fariseus estipularam regras para o sábado que não podiam ser cumpridas. Era uma lei muito pesada e eles acabavam proibindo os homens de determinadas coisas no sábado que Deus não havia proibido. Então, quando Jesus quebra essas regras farisaicas, ele é considerado um transgressor do sábado. Mas o que a Bíblia diz a respeito de Jesus no sábado? Será que Jesus não guardou o sábado? Será que Jesus ia na sinagoga aos sábados esporadicamente? Ou ele fazia isso costumeiramente? Jesus ia aos sábados na sinagoga porque era um genuíno cumpridor dos mandamentos de Deus e guardava os mandamentos de Deus. A Bíblia diz que ele é o único ser neste mundo que não pecou. Então, nem mesmo o sábado ele transgrediu. Vamos ver se a Bíblia dá suporte para essa verdade? Abra sua Bíblia lá em Lucas 4, verso 16. Lucas 4 e o verso 16. Vamos ver se há suporte para dizer que Jesus tinha o costume de ir às sinagogas no mesmo dia que nós vamos, no dia de sábado. Lucas 4, verso 16. Está escrito assim na minha Bíblia: indo para Nazaré, onde ele fora criado, entrou num sábado na sinagoga. Segundo, isso aqui é a parte mais importante do texto, tá? Que tira a nossa dúvida. Segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Jesus era conhecido por esse costume. Ele ia à sinagoga aos sábados. Jesus, inclusive, era judeu. Então, Jesus cumpria cabalmente a lei de Deus. Quando disseram que ele era transgressor da lei, ele respondeu da seguinte forma: eu não vim destruir a lei nem os profetas, eu vim cumprir a lei. É por isso que nós estamos lendo aqui em Lucas 4, verso 16, que Jesus costumava ir à igreja aos sábados, estudar a Bíblia na igreja aos sábados. Jesus era profundo estudioso da palavra, mas aos sábados ele reunia-se com o seu povo para estudar na sinagoga. Muito bem. Temos algum outro texto que comprove que não somente Jesus, mas aqueles que conviviam com ele também guardavam o sábado? Eu acho que esse é um dos textos mais importantes a esse respeito. Maria, mãe de Jesus, e as mulheres que lá estavam com ela. Em Lucas 23, verso 55, a gente vai achar a resposta para essa pergunta. Outras pessoas, aqueles que andavam com Jesus, também guardavam o sábado? Ou eles não tinham esse costume? Lucas 23, versos 55 até o 56. Está escrito assim: as mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado, como o corpo havia sido ali depositado. Então, se retiraram para preparar aromas e bálsamos. Aí, olha que interessante aqui. E no sábado, o que foi que elas fizeram? Descansaram, segundo o mandamento. Tem outras versões da Bíblia, como a King James, que diz assim: e no sábado obedeceram o mandamento. Olha só. Guardaram o sábado segundo o costume que eles tinham. Então chega, gente. Chega quando alguém chegar para você e disser assim: olha, que história de sábado, isso era só para os judeus. Depois da morte de Jesus, ninguém guardava sábado mais não. Jesus ensinou isso para as pessoas. Jesus nunca ensinou ninguém a transgredir o sábado, pelo contrário. Ele costumava guardar o sábado e, além disso, todos que estavam ao seu redor também guardavam o sábado. Tem outros textos que não vai dar tempo a gente ler aqui, mas que provam que os apóstolos guardavam o sábado, que Paulo guardava o sábado, o próprio João que escreveu o Apocalipse
teve uma de suas visões em Apocalipse exatamente no dia do Senhor. E ele chama esse dia de sábado, o dia do Senhor, conhecido aí pelos teólogos como a expressão Kyriake Remera, que dá tantos panos para as mangas, né? Muita gente diz assim, aquele dia não era o dia do Senhor, não era o sábado. Mas hoje já existem estudos aí, muitos estudos comprovando que João disse, estava eu no dia do Senhor, referindo-se ao sábado. Então Jesus, Maria, as mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, os apóstolos, todos guardavam o sábado. O sábado nunca deveria ter sido esquecido. E talvez por isso mesmo Deus tenha colocado nesse único mandamento a expressão: lembra-te do dia de sábado. Jesus guardou o sábado, como nós já vimos. Sim, tem uma coisa aqui muito interessante. Ezequiel 20, verso 12. Vamos lá que a gente vai ver uma coisa linda agora. Sabe como você deve considerar esse texto que nós vamos ler aqui a respeito da obediência ao sábado? Você deve considerar um texto que fala sobre graça. Como assim, pastor? O senhor está falando sobre obediência. Como é que um texto que fala sobre a guarda do sábado pode se referir à graça? Vamos ler? Verso 12 do capítulo 20 de Ezequiel, está escrito: também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor, que os santifica. Para que Deus nos deu o sábado? Porque é necessário entrar nesse repouso. Olha que coisa linda está escrito nesse verso. Talvez você não tenha percebido ainda. Mas Deus deu os sábados e ele explica por quê. Para que soubessem que eu sou o Senhor, que os santifica, em outras versões, que vos santifica, que vos consagra. Sabe por que está aqui nesse texto contido o assunto da justificação pela fé e da salvação pela graça? Porque aqui Ezequiel apresenta o sábado, Deus falando através de Ezequiel, ele apresenta o sábado como um método que Deus escolheu para santificar o seu povo. Porque a justificação pela fé não se dá apenas pelo fato da gente crer de que Deus nos salva por seus méritos, mas justificação pela fé também é crer, é acreditar que ele nos santifica, que ele transforma o nosso coração, que ele modifica a nossa genética, se necessário for, que ele tira de nós as hereditariedades, as nossas inclinações para o mal. Ele atenua essas características através da santificação. É por isso que existem tantos textos falando de Deus santificando o seu povo. E o sábado é a prova de Deus, é a prova de que Deus estabeleceu um plano para santificar a sua igreja, santificar o seu povo. Em outras palavras, para você entender melhor, Deus estabelece o sábado e diz: venham à minha presença, esqueçam de tudo. Fiquem aqui comigo, hoje é um dia especial. Passem todo esse dia na minha presença, elevem o pensamento a mim, façam orações, me adorem. Esse exercício que Deus nos chama a fazer no dia de sábado, amar aos outros, fazer boas ações no dia de sábado, contemplar a natureza, todas estas coisas nos santificam, nos transformam, nos modificam. Isso é maravilhoso demais. Louvado seja o nome do Senhor. Porque eu tinha muita dificuldade no passado de associar o sábado à graça. Como é que o sábado pode se encaixar no processo de salvação pela graça? É dessa forma, meus queridos. Deixa tudo que é teu de lado, esquece os teus próprios prazeres, chama o sábado de deleitoso, santo dia do Senhor, dedica-se ao Senhor mais do que nos outros dias, consagra a tua vida a Ele, passa mais tempo com Ele, porque desta forma o Senhor nos santifica. Isso é graça sendo derramada sobre a igreja. Isso é a bênção da transformação sendo concedida à igreja. É por isso que você não pode esquecer que Deus estabeleceu o sábado para ser um sinal entre ele e o seu povo. Você não pode esquecer que para que o povo entendesse a importância deste dia, ele não somente santificou, mas ele abençoou o dia de sábado. Então,
Quem não guarda o sábado hoje está perdendo as bênçãos sabáticas, bênçãos até materiais, porque enquanto descansamos, o Senhor provê o que nós precisamos. Ah, Senhor, eu preciso trabalhar no sábado também. As minhas contas estão acima do normal, eu preciso trabalhar no sábado também. Deus nos diz assim, olha, confia, descansa, isso é graça. Me entrega o que é meu, o que eu estou te pedindo. O sábado é o dízimo do tempo. Me entrega e eu vou cuidar de você, porque se ele cuida até dos pardais, diz a sua palavra, como não cuidará de nós? Se ele vestiu os lírios do campo com tanta beleza, como também não cuidará e nos vestir em cuidar do que nós precisamos? A fidelidade ao seu santo dia, irmãos, faz com que essa cachoeira de graça continue a ser despejada sobre nós. Somos banhados pela graça de Deus quando recebemos o santo dia do Senhor como um selo, como um sinal de relacionamento entre nós e Ele. Nós nos colocamos em sua presença para sermos transformados. Que coisa linda! Lembra que ele disse assim, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Agora você entende por que Jesus falou isso. Ele não estava desclassificando o sábado. Ele disse que o sábado foi feito para o homem. Em outras palavras, com base no que nós acabamos de ler aqui em Ezequiel, o sábado foi feito para santificar o homem. Lá em Gênesis, nós vemos o Senhor descansando das obras que fez de uma forma simbólica, apenas para dar um testemunho ao mundo de que o sábado serviria para reposição das energias e para entrarmos em contato de forma especial com o nosso Criador. Isaías 58, 13 e 14. Ele diz a partir do verso 13, se desviares o teu pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não segundo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Amém? Amém. E voltando ao Apocalipse, para a gente finalizar com chave de ouro, porque o nosso estudo sempre parte do Apocalipse. Apocalipse 14, 12, fala a respeito de um povo que estará de pé por ocasião da volta de Jesus. Um remanescente especial, com característica especial. Quem é esse povo, querido? Quem é este povo? Apocalipse 14, verso 12. Está escrito assim, ó. Aqui está a perseverança dos santos. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Quem será o remanescente dos últimos dias que Apocalipse se apresenta? Quem será o povo que estará de pé para contemplar o seu Salvador vindo nas nuvens dos céus? Eles têm uma característica que se difere da maioria do mundo. O meu irmão pastor Gondim sempre cita esse texto, que ele diz assim, o número dos ímpios é como a areia do mar, mas somente o remanescente será salvo. É um pequeno grupo mesmo, é a porta estreita, é um grupo que não tem nem muita expressividade no mundo. Se você for olhar adventistas e judeus, todas as pessoas que guardam o sábado ao redor do mundo, é um grupo muito minúsculo, é um grupo muito pequeno. Mas a profecia diz que quando Jesus estiver prestes a voltar, prestes a vir, quando estivermos no final das dores de parto, este assunto do sábado será abordado para o mundo inteiro. E todas as pessoas terão a oportunidade de tomarem a sua decisão. Ainda assim, um pequeno número seguirá o que está escrito aqui em Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Muito bem, queridos. Agora eu vou explicar para vocês, porque aqui no início desse estudo, eu disse para vocês que o sábado também é um selo. Porque eu poderia dizer aqui para vocês que o sábado é um selo, como a gente leu, um sinal entre Deus e o homem, mas depois você poderia abrir a Bíblia lá em Coríntios, 2 Coríntios, e ver Paulo dizendo assim,
que nós fomos selados pelo Espírito, que o Espírito Santo é o selo de Deus. Então, por isso que eu disse para vocês, o sábado também é um selo. Porque quem convence o homem do pecado? Quem convence o homem do juízo e da justiça? É o Espírito Santo. Quem é que convence o homem que ele está errando em não guardar o santo dia do Senhor, em se rebelar contra a ordem imperativa de Deus de lembrar do dia de sábado para o santificar? Quem é que adverte o pecador a esse respeito? É o Espírito Santo. As profecias de Deus foram feitas para nós, mas só podem ser discernidas espiritualmente. Toda essa verdade que nós estamos recebendo parte da pessoa do Espírito Santo. Então, não poderia deixar aqui registrado para vocês que apenas o sábado é o selo de Deus em sua palavra. Não. Além do sábado, o Espírito também é o selo de Deus. Todos ouvirão a respeito dessa verdade do sábado. O mundo inteiro ouvirá, porque apesar de ter um povo muito pequeno, há uma promessa de um derramamento do Espírito Santo de forma tão profusa, tão gigantesca, que essa mensagem alcançará todos os 4 cantos do mundo. Quando Jesus voltar, nós precisaremos estar selados duplamente. Selados com o Espírito Santo e selados com a marca, com o sinal do Senhor Jesus Cristo, que é o sábado, o santo dia do Senhor. O único mandamento, o principal texto bíblico que aponta para Jesus Cristo como Criador. É por isso que Satanás tem tanta raiva desse mandamento. Porque nele Deus se apresenta como Criador. Por isso ele é o selo. Por isso leva o nome dele, leva o cargo dele. Ele é o Criador do universo. E ele tem todo o poder no céu e na terra e em todos os lugares. Louvado seja o nome do Senhor. Meu apelo para você hoje é o seguinte: você gostaria de receber o selo de Deus?